Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me receareis? Quando os malvados, meu adversário, meus inimigos investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu templo. Amém? Aqui o salmista vai nos ensinar aqui nessa palavra que nós temos que, quando nós aceitamos o Senhor, nós temos que fazer do Senhor tudo aquilo que nós necessitamos. Por quê? Porque o Senhor, Ele é a nossa luz. Quando nós estávamos lá no mundão, no lamaçal do pecado, o Senhor foi lá e nos tirou. O Senhor nos tirou de lá e nos colocou aqui para que nós venhamos ser a luz, a própria luz do mundo. Então, muitas das vezes, o inimigo das nossas almas, ele vai querer tentar fazer-nos parar. É com fraqueza, com moleza, com enfermidade, muitas das vezes com preguiça. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina aqui que o Senhor, Ele é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? Aqui é uma pergunta que o Senhor está perguntando: a quem? É a enfermidade que eu vou temer? É no momento ali, como a nossa irmã aqui, vai ter dias na nossa vida que nós não vamos querer sair de casa para vir na casa do Senhor, não. Por quê? Porque a nossa carne, ela almeja sim ficar em casa muitas das vezes, almeja estar ali deitado, mas é nessa hora que nós temos que clamar e pedir força para o Senhor. Pai, o Senhor é a minha luz, é a minha força, a minha salvação. Então que o Senhor venha neste momento entrar com a tua providência. Me ajuda, Pai, me dá força, me encoraja, porque o Senhor me chamou, foi para estar na tua presença mesmo, foi para estar na tua casa. Mesmo eu tendo pouca força, não deixa que eu venha negar o teu nome. Mesmo eu tendo pouca força, não deixa que eu venha esmurecer diante da perseguição, diante das adversidades aí do mundo. Não deixa, Pai, que nada venha me tirar da tua presença, não. Porque o inimigo, ele luta mesmo todos os dias. Aqui a palavra do Senhor, ela vai dizer: ora, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, o inimigo, missionário Tamir, já teria nos engolido. Ele já teria nos devorado vivo, ele não ia nem nos matar, não. Mas se não fosse o Senhor, se não fosse a misericórdia, a graça, a infinita bondade do Senhor nas nossas vidas, ele já tinha nos devorado, já tinha nos matado. Porque a vontade do inimigo é essa, ele não se alegra quando nós estamos se arrumando ali, indo para a casa do Senhor, para buscar o Senhor, para louvar, para dar para o Senhor que já é do Senhor. Porque o Senhor, Ele é digno de honra, de glória, de adoração, de exaltação. O Senhor, Ele vai dizer que Ele entregou o único filho dEle, por amor a mim, por amor a você, por amor a cada um que está aqui nesta noite. Então que nós venhamos clamar mesmo, é no momento da dor, no momento da dificuldade, é no momento que nós nos achamos que nós estamos fracos, é que nós temos que buscar a face do Senhor mesmo. É que nós estamos, porque se nós for esperar só os momentos bons para nós buscar o Senhor, nós não vamos. É no momento que nós nos encontramos cansados, porque a palavra do Senhor vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados, eu vos aliviarei. Quem alivia o nosso fardo é o Senhor. É o Senhor quem nos alivia. Então não adianta nós querer ficar muitas das vezes, é normal se preocupar sim, mas o Senhor é aquele que diz que Ele está no controle de todas as coisas. Salmo 46: eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente na angústia. O
O Senhor ele vai dizer que Ele é o nosso socorro no momento da angústia. Quem está dizendo não sou eu, é a palavra do Senhor que diz. Então, se é na dor, na angústia que nós temos que buscar o Senhor. É na hora da dor, é na hora da perseguição, é na hora da afronta, é naquele momento que o inimigo está querendo te tirar da presença do Senhor. Porque ele, todos os dias ele tenta nos tirar da presença do Senhor. Ele lança muitas coisas para nos afastar da presença do Senhor. Mas o Senhor está dizendo, eu sou a tua luz, a tua salvação. A quem temerei? Eu sou a força da tua vida. De quem me recearei? Então coloque o Senhor no centro. Coloque o Senhor sempre no centro. Fique no centro, na vontade do Senhor. Porque o Senhor diz na sua palavra que as portas do inferno não há de prevalecer contra a minha igreja. Mas é contra aquela igreja que persevera, que ora, que jejua, que busca, que não teme. Porque quem fecha a boca do leão é o próprio Deus. O Senhor ele fala que é apenas para nós nos colocar na posição, nos colocar na brecha que Ele quer, para que Ele possa operar na minha e na sua vida. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade nesta noite. E as palmas louvam o Senhor, porque é digno em nome de Jesus. Ele é digno, né? Agora vamos apresentar os visitantes, né? Como é que a igreja recebe os visitantes? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Sinta-se bem em nosso meio e a casa é vossa. E volte sempre. Glória a Deus. Essa de Cristo que ama vocês. Visitante, seja bem-vindo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Agora vamos receber, né, a pregadora dessa noite, né, com toda a graça, né, que é para o Senhor, né. Aleluia, Deus. O pastor vai louvar para tirar dízimos e oferta e depois é a pregadora da noite. Amém. Tá. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos estar louvando o Senhor nesta noite. Meus irmãos, está conosco o nosso irmão Jean. Amém? Seja bem-vindo em nome de Jesus na casa do Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor nesta noite. Louvor da harpa, número 545. 545 da nossa harpa cristã. Vamos louvar ao nome do Senhor. Mas 545 da nossa harpa cristã. Você que pode, louve junto conosco. Oferte, dizime com muita alegria nesta noite na obra do Senhor. Tem muitas coisas que nós precisamos arrumar aqui na obra e Deus vai nos ajudar. Deus enviou. Cante nessa noite. Seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Cante. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória.
Direi a glória ao meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Nós estamos na igreja nessa noite. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia! A nossa vitória está no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Para receber a pregadora dessa noite em nome de Jesus. Pedir para a missionária Rosa orar pela pregadora da noite. Glória a Deus, aleluias. Agradecer a igreja, né, por confiar em mim, agradecer aos meus pastores pela confiança, né, e agradecer a Deus, né, porque sem Ele não somos nada, né. E é gratidão, a palavra para hoje é gratidão, né. E a igreja me perdoe o nervoso, que eu tô tensa, eu confesso que eu tô nervosa, eu tô aqui em pé, mas as pernas minhas tá só a misericórdia de Deus, né? E gratidão, Senhor, e gratidão mesmo. Né? Obrigado, meu pastor e minha pastora, pela confiança, né? Subir o altar não é fácil, eu falo que nós temos que estar em fidelidade com o Senhor mesmo, porque o temor do Senhor é muito grande. Vamos orar pela serva do Senhor, a qual ela já está nas mãos do Senhor. Aleluia, Deus. Soberano Deus e eterno Pai. Pai querido, amado e santo, Senhor, mais uma vez essa é a tua serva, a qual o Senhor escolheu, Pai, para trazer a tua palavra para os nossos corações. Pai, usa ela, Pai, de uma maneira especial, grandiosa, como o Senhor tem usado, meu Pai. Senhor, fala com toda a tua igreja, meu Pai. Enquanto ela ministra, Senhor, cobre ela com o teu sangue. Guarda ela debaixo da sua potente mão. Joga por terra toda a retaliação, meu Pai. Tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. E que o Senhor venha guardar a sua vida, a sua casa, a sua família, Pai. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. E receba a serva do Senhor com as palmas para Jesus. Amém? Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Quero agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que já se faz presença em nosso meio. Quero pedir licença para o meu Senhor, para entrar na sua presença, porque como a irmã falou, a gente fica um pouco nervosa mesmo. Mas eu te peço licença, Senhor, para entrar na tua presença. E que o Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, venha me ensinar e venha me conduzir nesta palavra, Senhor. Quero agradecer também ao meu pastor, à minha pastora, que me concedeu essa oportunidade de estar mais uma vez trazendo a palavra do Senhor. E eu peço ao Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, que me usa, Senhor, nesta noite, para falar com a tua igreja, Senhor. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Eu vou estar lendo aqui em 1 Samuel.
1 Samuel 18, 17 e 44. Capítulo 17 e o versículo 44. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Amém, igreja? E disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com a espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirarei-te-ei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu para encontrar-se com Davi, e apressou-se Davi e correu ao combate para encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra, com uma funda atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto. Em terra. E assim Davi prevaleceu contra o filisteu, e com uma funda e com uma pedra feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então o filisteu que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale, até as portas de Ecrom, e caíram feridos os filisteus pelo caminho de Sararim até Gate e até Ecrom. Até aqui, igreja. Aleluia, Deus. Como todos já conhecem essa história de Davi, é uma história bem conhecida. Davi, ele era o menor da casa. Ele era praticamente enjeitado pela sua família. Seus irmãos não gostavam muito dele, chamava ele de bastardo, mas todavia o Senhor era com ele. Davi, quando ele estava apacentando as suas ovelhas, ele apacentava as ovelhas do pai dele no campo. Quantas vezes que ele teve que lutar com o leão, com o urso, não tinha ninguém lá para ajudar, para socorrer, mas todos seus irmãos humilhavam ele. Mas o Senhor todavia estava com ele, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo derrotado, mas o Senhor era com ele. E quando o seu pai falou para ele que para ele levar alimento para os seus irmãos, que estavam nessa peleja, ele foi levar. E quando chega lá, ele ouve o filisteu falando do Deus de Israel, falando do Deus vivo que ele servia, o Deus que ele louvava enquanto ele estava naquele campo. Era o Deus que ele louvava, era o Deus que socorria ele. Que quando apareciam os leões, era Deus que lutava por ele. Era o Senhor que dava força, que dava estratégia para ele lutar com aqueles leões, com o urso. Porque ele fala: quantas vezes que eu matei leões e ursos, sem que ninguém estivesse ali comigo me ajudando, só o Senhor. Todavia o Senhor estava comigo ali,
Quando ele ouve aquele filisteu falar sobre os filhos de Israel, ele vai e fala: eu vou lutar contra esse circunciso, porque ele está falando mal do Deus de Israel. Eu vou lutar com ele. Então o rei Saul prepara lá as armaduras para pôr nele. E ele vai andar com aquela armadura, ele não consegue, porque é muito pesada. Ele tira e pega seu alforje, a sua funda, e vai até ele. Eu vou lutar do jeito que eu sou, porque quem luta comigo é o Senhor. É o Senhor dos exércitos, aquele a quem tu tens afrontado. Meu Deus. Então ele vai até a beira do ribeiro e pega umas pedras e coloca no seu alforje. E pega a funda. E na hora que Golias, o gigante que o povo temia muito ele, quando ele vê Davi, ele fala para Davi: que tu pensas que eu sou? Um cão para tu vir a mim com paus? Davi responde para ele: tu vem a mim com espada, com escudo, com lança, e eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, porque tu tens afrontado o Senhor, e hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas do campo vai comer a carne do teu corpo, vai comer o povo, os filisteus. Então ele fica revoltado, porque ele vê Davi um menino. Ele acha que é um menino, mas só que ele não viu o grandão que estava com ele. Ele não viu o grandão que estava com ele lutando. E Deus deu toda a estratégia para Davi, para lutar com aquele gigante. Davi não temeu. Ele foi com toda a confiança, porque era no Senhor que ele tinha toda a confiança. Ele confiava no Senhor e ele falou: eu vou lutar contra esse filisteu. E ele foi lutar. Não teve nem luta, na verdade nem luta teve, porque a primeira pedra que ele atirou, ele caiu. E ainda para ver como que ele caiu, porque se a gente lança uma pedra na testa, a gente vai cair para cima, né? E ele caiu de cara no pó. Caiu de cara no pó, porque o Senhor mostrou que Deus ainda estava em Israel. Deus ainda era com aquele povo. O povo tinha medo. Ele estava tudo se acovardando com medo daquele gigante. Mas o Senhor usou o menor que tinha para destruir aquele gigante e mostrar que ele ainda era no meio daquele povo. Da mesma maneira no nosso meio. Eu não sei qual é o gigante que te afronta. Eu não sei qual que é o gigante que te faz parar, que te paralisa. Porque o Senhor é aquele que nos ensina a caminhar. Ele pega na nossa mão, Ele levanta todos os dias, dá força, capacita, Ele encoraja para nós buscá-lo, porque todas as vezes que nós estamos tristes, ansiosos, nós estamos com medo, é só a gente pedir para o Senhor, clamar ao Senhor, dobra o seu joelho, busca o Senhor, porque Ele vai tirar tudo isso que a gente tem, medo, ansiedade, tristeza. Às vezes a gente acorda com a tristeza no coração, que a gente não sabe nem de onde que veio, mas a gente começa a clamar o sangue de Jesus, começa a clamar o Senhor, porque Ele é aquele que derruba o gigante, Ele é aquele que derruba aquele gigante que se levanta para nos entristecer, para nos fazer parar. Davi, ele não teve medo de enfrentar aquele gigante, porque ele confiava totalmente no Senhor. Ele falou: eu não vou agir com espada e nem com lança. Eu vou no nome do Senhor dos exércitos, porque dele é a guerra. Então o Senhor já estava com ele. Foi o Senhor que ganhou aquela peleja. Não teve briga, não teve luta, não teve nada. Só foi a primeira pedra que ele atirou. Ele venceu aquela peleja. Então que nesta noite nós possamos ser igual a Davi, persistente, confiar no Senhor. Somente confiar. Tudo que nós precisamos
Entrega nas mãos do Senhor. Fala com Ele. Porque o Senhor é aquele que faz agir nas nossas vontades. Quando a gente pede com amor e com clamor. O Senhor, Ele atende às nossas necessidades. Quando a gente busca, a gente clama o nome do Senhor. Ele sempre responde. Ele sempre responde. Porque quando aquele povo estava lá com medo daquele gigante, só porque ele era grande, mas ele não via o tamanho do Deus que estava com ele. Eles não enxergavam, porque eles não tinham visão. Eles não tinham visão que o Senhor era maior do que tudo aquilo que estava na frente deles. Eles não tinham essa visão. Mas Davi não. Davi ele tinha visão que o Senhor era com ele. Davi tinha essa visão de que o tamanho dele não assombrava ele. Ele era menor. Ele era um moço pequeno. Mas ele não se acovardou e falou: eu vou enfrentar esse filisteu e vou mostrar para todo esse povo que há Deus em Israel. Da mesma maneira, os povos que afrontam, as pessoas ficam afrontando os outros sem saber a intimidade que você tem com Deus. Não sabe a intimidade que você tem com Deus e fica falando, fica murmurando, reclamando, falando palavra ao contrário. Porque não sabe, igreja, a necessidade que a gente busca nos pés do Senhor. Não sabe o que a gente faz no nosso oculto. Ninguém vê as lágrimas que nós lançamos nos pés do Senhor. Ninguém está lá na madrugada para ver o que a gente sofre de joelhos, clamando o nome do Senhor. Qualquer gigante, igreja, que se levantar, ele vai cair por terra. Ele vai cair por terra quando você colocar o seu joelho no chão. Entra dentro do seu quarto, dobra seu joelho e clama ao Senhor dos Exércitos, que Ele vai derrubar toda essa muralha. Ele vai quebrar, Ele vai pôr por terra esse gigante que te afronta, esse gigante que quer te paralisar. O Senhor dos Exércitos é aquele que peleja por nós. Deus poderoso, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Davi tinha toda a confiança no Senhor. Todas as vezes que ele estava naquele campo, quantas vezes levantou ursos e leões para devorar aquelas ovelhas, e quantas vezes Davi ele lutou com aqueles bichos lá e ele conseguiu matar ursos e leões, porque o Senhor era com ele. Ele não pensava na força do braço, mas ele pensava no Senhor que ele servia. Ele clamava ao Senhor dos Exércitos, porque o Senhor era ele que lutava por Davi. Quando ele derrubou aquele gigante, com aquela pedra, aquele gigante jamais ia cair, mas era o Senhor que estava na frente. Era o Senhor que estava com ele, que deu toda a estratégia. Aleluia, Deus. Aqui em 2 Reis, Glória a Deus. 2 Reis 6, no 15, vai dizer também que Samuel também ele tinha toda a confiança no Senhor. Toda a confiança, e ele tinha visão que ele via tudo que acontecia. E aqui vai dizer que o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e o viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia, Jesus. A confiança de Eliseu também era muito grande no Senhor. Eliseu era o profeta do Senhor, que ele profetizava e acontecia. E quando ele fala para o Senhor: abre, Senhor, os olhos dele para que ele veja que o exército que está conosco é maior do que esse que está cercando a cidade. A confiança, igreja, é a coisa melhor que nós temos que ter. A confiança no Senhor. Nós temos que confiar somente no Senhor, porque dele
é que nós temos a sabedoria, é Ele que dá a sabedoria, dá o entendimento, é Ele que abre a nossa visão espiritual. Nós temos que pedir e clamar ao Senhor para que Ele possa abrir nossa visão espiritual, para que nós possamos ver o exército de Deus que cerca nós, o exército de Deus que está dentro dessa igreja, o exército de Deus que acampa aí fora dessa igreja. Nós não temos que temer o homem, não. Nós temos que temer o Senhor. O Senhor nós temos que temer, porque dele são todas as coisas. Para Ele é para Ele e tudo é dele e é para Ele todas as coisas. Então nós temos que temer o Senhor, mas os homens da terra não, porque o Senhor dele é a guerra. E Davi lutou com aquele gigante e venceu o que os outros estavam com medo, porque o medo ele afasta nós de receber nossa vitória. Ele afasta de nós receber a nossa bênção. Porque quando nós estamos com medo, nada acontece. Nada acontece quando estamos com medo, mas quando a gente coloca tudo na mão do Senhor, aí nós vemos a providência de Deus agir na nossa vida. Quando nós colocamos tudo nas mãos dele. Por isso que ele fala, lança sobre mim toda ansiedade, lança sobre mim toda tristeza, lança sobre mim tudo que te faz sofrer, tudo que te faz chorar, porque é nos braços do Senhor, é nos pés do Senhor que nós temos que lançar tudo, porque só Ele que é o nosso socorro. Lá no Salmo vai dizer que Ele é o nosso socorro e fortaleza. Ele está sempre presente na angústia, na tristeza, na alegria, Ele está sempre presente do nosso lado. É o Senhor que nos fortalece. Ele nos dá força, coragem. É Ele que nos dá estratégia para vencer os leões que se levantam do dia a dia, os gigantes que se levantam para nos afrontar. É o Senhor que dá estratégia para nós lutar e vencer toda essa batalha espiritual, toda essa guerra espiritual, porque não está fácil nos dias de hoje, o negócio está complicado, mas temos que colocar tudo nos pés do Senhor. Porque quando Jesus morreu naquela cruz, Ele levou consigo todas as dores e enfermidades. Então nós temos que lançar nos pés do Senhor tudo que nos faz sofrer, tudo que nos faz chorar, toda angústia, tristeza, lança nos pés do Senhor, porque só Ele que vai fortalecer, só Ele que vai mudar a nossa história. Ele tem uma nova história todo dia para nós. Ele que nos capacita todo dia, porque todo dia a sua misericórdia nos alcança. Todos os dias a sua misericórdia nos alcança. O Senhor, Ele é maravilhoso. É Ele que nos guarda, que nos protege. Quando às vezes a gente fica com preguiça até de levantar para orar, mas quando nós lembramos que o Deus maravilhoso que nós serve, que é Ele que faz tudo por nós se levanta com a maior alegria para orar, para buscar a presença dEle, porque a coisa melhor do mundo, igreja, é sentir a presença do Senhor. É a coisa tão maravilhosa quando a gente se enche da presença do Senhor, quando a gente está no nosso quarto com as portas fechadas, porque quando a porta está fechada, a porta do nosso quarto fecha, a porta do céu se abre. A porta do céu se abre. O joelho dobrado, igreja. A glória do céu vai descer. A glória do céu desce quando o joelho está no chão dobrado. Então, quando nós estamos com a nossa porta do quarto fechada e o joelho no chão, as portas do céu estão abertas. O Senhor derramando glória sobre nossas vidas. O Senhor derramando sobre nós a sua graça. Porque Ele vê a luta que nós fazemos para estar na presença dEle. Ele vê quantos ursos, quantos leões, quantos gigantes que se levantam. Ele vê que nós estamos lutando para estar na presença dEle. Porque não está fácil nos dias de hoje. Nos dias de hoje o negócio está bem complicado. Se a gente não estiver firme na presença do Senhor, a gente cai mesmo. A gente se abala mesmo, porque as coisas estão difíceis. Está acontecendo muitas coisas que estão acontecendo. Isso é para mostrar para o povo que Jesus está à porta, igreja. É para mostrar para todos ficar atentos
Não ficar, eu vou me preparar amanhã. Amanhã eu me preparo, amanhã eu aceito Jesus, amanhã eu vou para a igreja. Não existe isso não, igreja. Nós temos que estar prontos. Nós já temos que estar prontos quando o Senhor voltar. Nós estamos preparados para subir com Ele para a glória. Nós estamos que estar prontos. Não é para a gente estar se preparando. Vou me preparar, não dá tempo mais. Não há tempo de se preparar. Nós temos que estar prontos quando o Senhor chegar. Porque vai ser qualquer hora. Qualquer hora o Senhor está voltando. Porque tudo que está escrito está se cumprindo. Está se cumprindo, está acontecendo aqui no Brasil. Não tinha terremoto, não tinha nada dessas coisas que está acontecendo. E já teve 2 vezes. Então está se cumprindo. Tudo que está escrito está se cumprindo. Está chegando a hora do Senhor voltar. E nós estamos, como diz a história, chupando o dedo. Nós temos que estar prontos, igreja. Para quando o Senhor chegar, nós subir com Ele para a glória. Nós poder jubilar a glória do Senhor. Poder estar naquela rua de ouro que nosso coração almeja. Passear na rua de ouro que o Senhor preparou. Que é som de ouro e de cristal. Para nós estar na glória do Senhor. Ver o Senhor face a face. Que maravilha vai ser nesse dia. Quando nós chegar e ver o Senhor face a face. Quando nós chegar nesse dia, poder contemplar a beleza e as maravilhas do Senhor que Ele preparou para nós. Porque o Senhor Jesus, quando Ele morreu, Ele foi para preparar nossas moradas. Ele subiu para preparar nossas moradas, porque Ele falou que lá no lado do Pai há muitas moradas. E é para lá que nós temos que ir. Nós não vamos falar assim, será que eu vou? Não, nós temos que ter toda certeza. Vamos subir para o céu. Vamos morar com o Senhor dos Exércitos. Aquele que nunca perdeu uma peleja. Aquele que nunca perdeu uma batalha. É Ele que vai estar do nosso lado. É para Ele que nós vamos estar adorando, glorificando e exaltando o santo nome dEle para todos sempre. Nós vamos estar com aquele coral cantando: Santo, 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 Santo é o Senhor. Nós vamos estar nesse coral, louvando e exaltando o nome do Senhor. É para isso que nós estamos sofrendo neste mundo, igreja. Nós estamos passando por humilhação, perseguição, por tudo que acontece na nossa vida. É porque nós estamos sofrendo para nós jubilar. Para nós jubilar lá no céu. Quando chegar a hora que o Senhor vem buscar a sua igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. É para lá que nós temos que ir. Nós temos que estar lá, junto com o Senhor dos Exércitos. Aquele que nunca perdeu uma batalha. Aquele que está sempre do nosso lado, segurando nas nossas mãos para que nós não tropeçamos com nossos pés em pedra. É aquele que nos guia, que nos fortalece. É aquele que quebra todas as portas de bronze. É aquele que quebra as correntes, tira os espinhos. Ele ordena os anjos para cuidar de nós, para nos guardar, para nos proteger. Ele ordena os anjos. Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar. Então é esse Deus que nós temos que ter essa ansiedade de estar. Meu Deus, eu quero ir logo para o céu. Eu quero ir morar no céu junto com o Senhor. Eu quero poder contemplar, meu Deus, a tua misericórdia, a tua glória, Senhor. Nós temos que ter mesmo essa vontade no nosso coração. Nosso coração tem que ter essa vontade mesmo. Esse desejo de conhecer o céu, de conhecer o nosso Deus. Aquele que nos fortalece, aquele que levanta nós todos os dias de manhã. Aquele que abre nossos olhos e quando nós abrimos nossos olhos e podemos ver as maravilhas que Ele fez, nós agradecemos a Deus. Que maravilha que é. Senhor, obrigado, meu Deus, por mais um dia que o Senhor me pôs de pé mais uma vez. Obrigado por eu poder abrir meus olhos, Senhor, e poder ver essas tuas maravilhas. É maravilhoso a gente poder agradecer a Deus. Tantas pessoas que não conseguem mais fazer isso. Tantas pessoas que já não conseguem mais poder ver, poder levantar. Às vezes está no leito de um hospital, desejando estar aqui onde nós estamos e não pode mais. Pessoas que estão
cego, não só cego espiritual, mas cego de visão mesmo. Eles não conseguem mais poder contemplar as maravilhas do Senhor. E nós que estamos em pé, andando, comendo, bebendo, nós podemos contemplar as maravilhas do Senhor, mas mesmo assim não agradecer. Nós temos que agradecer, igreja. Nós temos que estar ali, focado no céu, porque o nosso foco tem que ser o céu, tem que ser o Senhor. Nós temos que agradecer mesmo. Não se recolher e dormir sem agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez no dia. Pedir para o Senhor guardar quando estamos dormindo, porque a gente não sabe quando a gente está dormindo o que é que acontece. Nós temos que pedir para o Senhor proteção divina do céu, que Ele guarde a gente quando nós estiver dormindo, porque a luta é grande e a gente não sabe o que acontece. Mas quando o Senhor está no controle, quando o Senhor guarda, quando a gente pede para Ele guardar, Ele guarda. Ele protege, Ele fica do seu lado. Enquanto você está dormindo, Ele está cuidando do seu sono. O Senhor é aquele que Ele guarda cada um dos seus. Mas assim nós temos que clamar ao Senhor. Nós temos que pedir. Temos que viver em vigilância, buscando sempre a presença do Senhor, orando sem cessar, porque nós temos que orar mesmo. A gente se sente maravilhosa quando a gente ora, quando a gente busca a presença do Senhor. A gente sente paz na nossa alma, a gente jubila de tantas maravilhas que o Senhor faz na nossa vida. Às vezes eu fico falando assim, meu Deus, como é tão maravilhoso sentir a Tua presença, Senhor. Às vezes quando eu estou no meu quarto, que eu estou lá sozinha, eu dobro meu joelho, a gente esquece até que existe coisas para fazer, porque é tão bom que a gente ficar na presença do Senhor. É tão maravilhoso sentir a presença do Senhor quando estamos no nosso quarto, que desce aquela glória e a gente fica maravilhada com o Senhor. É muito bom demais, igreja, é muito maravilhoso. E Davi, ele sempre esteve na presença do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que Davi era segundo o coração de Deus, porque ele fazia tudo o que era reto aos olhos do Senhor. E algumas coisas que ele fez de errado, alguns pecados que ele cometeu, quando ele fez a armadilha para que Urias fosse morto, ele se rasgou perante o Senhor, porque o Senhor enviou o profeta Natã para falar com ele, e ele viu o erro que ele fez, ele se humilhou perante o Senhor, ele se rasgou, se humilhou nos pés do Senhor, e o Senhor recebeu aquela oração. O Senhor se agradou daquilo que ele fez, porque ele viu que ele estava errado, e ele pediu perdão para o Senhor. E todas as vezes que nós erramos, nós temos que pedir perdão. Nós temos que pedir perdão mesmo, porque nós somos falhos. Nós somos errantes mesmo. Nós somos carne, por isso que nós erramos. Mas quando erramos, nós temos que ver que nós erramos e pedir perdão em seguida para o Senhor. Nós temos que pedir perdão e temos que pedir misericórdia, para que Ele possa ter misericórdia de nós, para que Ele possa ter compaixão de nós quando nós erramos. Senhor, perdoa meus erros, meus pecados. Eu sei que eu sou falha, Senhor, mas me perdoa, porque eu sei que o Senhor é fiel e misericordioso. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Pastor, o que é louvor? Aleluia, Deus. Hoje, quando eu estava indo na casa da minha nora, que hoje foi o aniversário do meu neto, veio no meu coração a vontade de louvar esse louvor. Eu já louvei ele domingo, mas eu quero louvar ele de novo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tu és santo, Deus. Tu és poderoso, Jesus. Repaixão pela tua presença, Senhor. Aleluia, Deus.
presença, Deus. Se no auge da minha fraqueza me vejo em pedaços, mesmo assim o esforço eu faço, te buscar eu vou, nem que seja em poucas palavras, ou talvez sussurrando um pouco. Repaixão pela tua presença, Senhor. Repaixão pela tua presença, Senhor. Eu estivo na alma buscando o teu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. Repaixão pela tua presença, Senhor. Repaixão pela tua presença, Senhor. Eu estivo na alma buscando o teu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. Repaixão pela tua presença, Senhor. Repaixão pela tua presença, Senhor. Aleluia, Deus. Glória. Repaixão pela tua presença, Senhor. Aleluia, Jesus, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Nós temos que ter paixão mesmo pela presença do Senhor, porque é maravilhoso demais sentir a presença do Senhor. Davi, quando ele via que ele estava triste, ele falava para o Senhor: Senhor, não retira de mim a tua presença, nem afasta de mim o teu Espírito Santo. Ele se dobrava aos pés do Senhor, ele chorava, ele se rasgava e clamava ao Senhor pela presença do Senhor, porque ele queria perder tudo, menos a presença do Senhor. Ele não estava preocupado com fama, nem com palácio, nem com nada, nem com dinheiro, nem com nada, mas sim só com a presença do Senhor. E isso ele não queria perder de jeito nenhum. E nós temos que ser dessa maneira, igreja. Nós não temos que perder a presença do Senhor por nada. Ela tem que ser em primeiro lugar na nossa vida. A presença do Senhor. Nosso alvo tem que ser o céu. Tem que ser o céu, tem que ser o Senhor na nossa vida. Quando nós estamos tristes, vamos buscar mais a presença do Senhor para tirar essa tristeza do nosso coração, porque o Senhor, Ele alegra nosso dia, nosso coração. É Ele quem traz alegria, e a alegria do Senhor é a melhor alegria que temos. É a alegria do Senhor quando nós pedimos para Ele. Que nessa noite, igreja, se eu não subexpressar, o Espírito Santo expressa no coração de cada um. A palavra, não fique na meditação dessa palavra, que essa palavra é forte, porque o Senhor dos Exércitos é aquele que peleja por cada um de nós. É aquele que está na nossa vida todo o tempo. Ele não deixa nós por momento nenhum. Ele está sempre conosco. Então nós temos que buscar mesmo, que adorar, que agradecer, porque esse Deus é maravilhoso. Esse Deus que nós servimos, que nós buscamos, Ele é maravilhoso. Amém, igreja? Eu queria fazer um minutinho só, um minutinho de oração. Pode ser? Vamos se colocar de pé, igreja? Vamos orar. Um minutinho só. Soberano Deus, eterno Pai. Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. Deus Todo-Poderoso, aquele que nunca perde uma peleja, Senhor. Deus poderoso, Tu és Deus poderoso que nunca perde uma batalha, nunca perde uma peleja, Senhor da glória. Tu és santo, Tu és poderoso, Senhor. E nós estamos aqui para clamar e exaltar o Teu santo nome.
Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus de cura, Senhor, que desce nesta noite, Pai, com a cura sobre a vida dela. Pai amado e querido, tudo aquilo que vem do seu coração dela, Pai Todo-Poderoso, tudo aquilo, meu Pai, que vem pôr na mente dela, Senhor, vai tirando, Senhor, aquilo da mente dela. Pai Todo-Poderoso, que o Senhor, meu Pai, Ele está no controle. Pai Todo-Poderoso, coloca na mente dela, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Pai, não há enfermidade, não há mal nenhum que fique de pé diante de Ti, Senhor. Porque o Senhor é quem cura, Senhor. O Senhor é quem salva e quem liberta, meu Deus poderoso. Entra com a cura nesta noite, Jesus. Visita ela, Pai. Porque ela, meu Deus Todo-Poderoso, é a Tua serva, Senhor. Visita ela, meu Deus Todo-Poderoso, e cura, Senhor. Levanta a Tua serva, meu Pai, para ela poder Te adorar, para ela poder louvar o Teu santo nome, Jesus. Não deixa que a enfermidade, Pai, entristeça o coração dela. Não deixa que a enfermidade, Pai, pare, meu Pai Todo-Poderoso, o propósito que o Senhor tem na vida dela. Vai curando, Jesus, nessa noite. Vai curando, meu Deus, porque Tu és o Pai que cura, Senhor. Tu és o médico dos médicos, Jesus. Visita ela nesta noite, Senhor. Porque só o Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, é quem pode nos dar fortaleza, Senhor. É quem pode dar força, dar ânimo, Senhor, para nós caminhar no Teus caminhos. Que o Senhor venha nos guardar, venha nos proteger. Senhor Deus poderoso, nós Te apresentamos esta obra, Senhor. Envia, Pai Todo-Poderoso, Pai amado e Deus querido, envia recursos para essa obra, Pai. Meu Deus Todo-Poderoso, para que podemos, Senhor, terminar essa construção. Para que o Senhor, meu Deus, possa ver, para que nós possamos ver, meu Pai Todo-Poderoso, essa construção terminada, Senhor. Para a gente poder jubilar, Pai, da Tua glória, das maravilhas, e poder testemunhar que o Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, é o Deus que faz. O Senhor não faz nada pela metade. O Senhor começa e o Senhor termina. Porque esta obra é Tua, Senhor. Esta casa é Tua, Jesus. É onde nós se reunimos para buscar a Tua presença. É onde nós se reunimos para Te adorar e exaltar o Teu santo nome, Jesus. Que o Senhor venha, meu Pai Todo-Poderoso, abençoar, meu Pai, as ofertas, os dízimos, Senhor. Abençoa os ofertantes, os dizimistas, para que possa, meu Pai Todo-Poderoso, dizimar e ofertar na Tua obra, Senhor, para a manutenção da Tua casa, Jesus. Abençoa, meu Pai Todo-Poderoso. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Eu já agradeço a minha oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu agradeço ao Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, que Ele me sustentou até aqui, Jesus, que o Senhor tem me sustentado, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o Deus dos exércitos, que guarda, que protege, que livra, Senhor. Então, meu Deus Todo-Poderoso, eu Te agradeço por mais essa oportunidade, Senhor. E agradeço também ao pastor e a pastora que me concedeu estar aqui e confiou de eu estar trazendo essa palavra. E eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. E a oportunidade está para o pastor para estar trazendo os avisos. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Você recebe esta palavra nesta noite? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero estar chamando aqui. Ela está orando por mim, pela minha esposa. Nós estamos completando hoje 7 anos de casado, né? Glória a Deus, Deus é bom, né? Obrigado, presbítero, quer orar por mim? Por nós aqui, né? Glória a Deus. São 7 anos ela me aturando, né? Idem. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, estende as suas mãos para cá. Senhor Jesus, meu Pai querido e todo-poderoso, Santo Deus amado, Pai, nessa noite Te apresentamos, Pai, essa família, em nome do Senhor, Pai, aleluia, glórias a Deus, aleluia, Santo Deus amado, Pai, toma eles em Tuas mãos, em nome do Senhor, Pai, continua, Deus, abençoando, Deus, obrigado por mais um ano, aleluia, Jesus, que Senhor Deus, vem com eles, meu Pai, nessa caminhada, Senhor Deus, segura, Senhor Deus, Pai, nestas mãos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, leva onde tiver que ir, mas que o Senhor Deus vai na frente deles, meu Pai.
Senhor Deus, Pai, vai guiando, vai dando graça, vai dando ânimo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai jogando por terra toda a seta maligna. Em nome do Senhor, Pai, vai repreendendo, Pai, todo desânimo. Em nome de Jesus Cristo, agora nessa noite, vai cortando o arco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai jogando por terra, Pai, toda a seta maligna. Em nome do Senhor Jesus, Deus, esta família pertence ao Senhor. Senhor Deus, Pai, esses ministérios deles, Pai, pertencem ao Senhor. Santo Deus amado, a casa do teu servo pertence ao Senhor. Senhor Deus amado, o ministério que o Senhor Deus, Pai, tem, aleluia, glórias a Deus, Pai, pertence ao Senhor. Deus amado, Pai, cobre com a tua graça. Em nome do Senhor, Pai, cobre nesta noite com a tua proteção divina. Senhor Jesus Cristo amado, só o Senhor sabe e conhece a necessidade deles, meu Pai. Senhor Deus, entra com a providência nesta noite. Vai derramando a tua graça lá do alto. Senhor Deus, é o melhor presente que eu posso dar. Em nome de Jesus Cristo, e abençoar nessa noite, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Aleluia. No nome de Jesus. Alabada seja Aleluia, Deus. Glória a Deus. As palmas louvam e engrandecem o nome de Jesus. Glória a Deus. São 7 anos. Quando nós iniciamos a obra, nós tínhamos apenas 2 anos de casado, né? E até que o Senhor tem nos ajudado. Deu tudo, era a abertura, e aí nós vamos para o céu. Glória a Deus. Meus irmãos, vou estar dando alguns avisos. Segunda-feira, eu fui convidado para ir ali na igreja Promessas do Rei Jesus. Eu e o Nelson, nós vai lá amanhã, se Deus quiser. Mas a oração continua aqui. Nós não podemos parar as orações das segundas-feiras. Então, na segunda-feira, amanhã, eu conto com a pastora e a ciência diaconisa Janaína vai estar aqui, né? Quem puder estar aqui na segunda-feira, amanhã, venha orar. Eu tenho um compromisso amanhã na igreja Promessas do Rei Jesus. Eu não posso faltar, né? Eu não gosto de marcar compromisso segunda-feira por conta disso. Mas, quinta-feira, estará conosco pregando a palavra de Deus. Presbítero Luciano Mateus está aqui com a gente, ministrando a palavra de Deus. Sábado, as irmãs têm um compromisso ali na igreja AD Santo Espírito, Pastor Carlos, Rua Tambaú 595, Jardim Independência. Eu estou lá louvando a Jesus, ali na igreja do Pastor Carlos, ciclo de oração. Domingo, nosso culto de milagres, culto de fé, ministrando a palavra de Deus, Presbítero Nelson. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, dia 31 de dezembro, nós teremos aqui o nosso culto da virada, dia 31 de dezembro, a partir das 22 horas. Vai ser nosso culto da virada aqui, nosso primeiro culto da virada no nosso templo aqui. Amém? Louvado seja Deus. Não falte, venha ouvir a palavra de Deus. Será Santa Ceia do Senhor geral aqui, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Sinal de receber. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda a amada igreja, não só hoje, mas que seja para todos sempre. Todos digam amém. Se Deus é por nós, agindo e operando Deus, porque com Cristo as palmas louvam e engrandecem o nome de Jesus. Cumprimento teu irmão com a paz do Senhor, e está terminado em nome de Jesus. Senhor.